Edital número 638, audiência pública. Paulo Henrique Correia, presidente da Câmara Municipal de Barretos do Estado de São Paulo, no desempenho de suas atribuições, considerando que tramita nessa Câmara Municipal o projeto de lei número 150 de 2010, de autoria do senhor prefeito municipal, que estima a receita e fixa a despesa do município de Barretos para o exercício de 2011. Considerando que tramita também, concomitantemente, o projeto de lei número 152, de autoria do prefeito municipal, que altera os demonstrativos 1 e 3 e os anexos 5 e 6 da lei 4.379, de 7 de julho de 2010, com alteração subsequente. Altera a LDO e o projeto de lei número 153 de 2010, de autoria do senhor prefeito municipal, que altera dispositivos dos anexos 1, 2, 3, 4 da lei 4.206, de 13 de julho de 2009, com alteração subsequente, altera o PPA. Considerando que, desta forma, por força da lei complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, a tramitação dessas matérias que alteram LDO e PPA devem obedecer ao mesmo rito dos projetos originais, relativamente à ampla divulgação e discussão com a sociedade. Considerando que a Lei Complementar número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu capítulo 9, da Transparência, Controle e Fiscalização, na seção 1, Transparência da Gestão, dispõe, artigo 48, são instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, os planos, orçamentos e lei de diretrizes orçamentárias, as prestações de contas e o respectivo parecer prévio, o relatório resumido da execução orçamentária e o relatório da gestão fiscal e as versões simplificadas desses documentos. No parágrafo único, a transparência será assegurada também mediante incentivo à participação popular e realização de audiências públicas durante os processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos. Faz saber que, em cumprimento ao supratranscrito dispositivo legal, ficam os senhores vereadores convocados para audiência pública a realizar-se no dia 14 de outubro de 2010, às 16 horas, na sede da Câmara Municipal, para discutir com autoridades, sociedade barretense, os projetos de lei em questão. Registre-se incumpre-se afixando o local público de costume, distribuindo cópia aos senhores vereadores. Dado e passado no gabinete da presidência da Câmara de Barretos, 7 de outubro de 2010, eu, segundo secretário, fiz digitar o presente edital, subscreve e assino. Paulo Henrique Correia e Aparecido Cipriano, segundo secretário. Obrigado, Cipriano. Boa tarde a todos. Na galeria, a presença do Lambari. Está certinho, Lambari, tem que participar. Essa audiência é para a discussão da lei orçamentária para o exercício de 2011 e alterações da LDO e PPA. Houve ampla divulgação na imprensa, escrita e internet, e a leitura do edital já foi feita pelo vereador Cipriano, segundo secretário, e passa a palavra ao nosso consultor técnico da Câmara Municipal, Adilson. Adilson Maia? Alô. Ok, boa tarde. Então, vamos começar a fazer a apresentação da peça orçamentária de 2011 e das alterações do PPA e da LDO. Com relação a alterações do PPA e LDO, elas estão incluídas nos slides da lei orçamentária, porque com relação ao plano plurianual houve uma mudança de nomenclatura de secretaria, houve alteração na Secretaria de Educação, e com relação à LDO de 2011 também houve alterações aí nos valores de uma determinada autarquia, que na medida da apresentação dos slides nós vamos estar falando sobre tais alterações. A gente coloca um pouco aqui de que o orçamento, a função do orçamento é fixar quais receitas serão arrecadadas no exercício seguinte e onde serão gastas as despesas por orçamento de 2011. Né? Então, basicamente, nós vamos falar aqui de receitas que estão previstas para serem arrecadadas e despesas que serão gastas, né? As despesas do ano seguinte.
O orçamento ele se encontra dentro do processo orçamentário na última ponta, na ponta mais analítica do processo orçamentário. Então, nós já passamos pela elaboração do PPA, das diretrizes orçamentárias, e estamos tratando agora, em termos de planejamento, é o último estágio. Depois de aprovada essa peça de planejamento, passa-se, então, para a execução daquilo que foi planejado, né? Então, o que nós temos aqui? Nós temos a elaboração da peça orçamentária, nós estamos, então essa era a última caixinha lá do quadro anterior da lei orçamentária. Nós estamos na fase de discussão e aprovação da lei. Isso vai ser, depois de aprovado, ele vai para a execução orçamentária do Poder Executivo e depois ele volta aqui para um controle e avaliação da execução na fase das audiências quadrimestrais. O orçamento que nós estamos discutindo aqui, ele é o orçamento do município. Então, aqui nós vamos verificar o orçamento da Prefeitura, da Câmara e das autarquias que compõem o município de Barretos, que, no caso, é a autarquia de água e esgoto, de Previdência e a Fundação Educacional. Bem, aqui a gente começa a falar de números já. Então, para efeito de demonstração de números, o que a gente trouxe aqui? Nós trouxemos uma coluna do que foi arrecadado em 2009, para cada grupo de receita, o que está previsto para 2010 e a previsão para 2011. Então, dentro do grupo de receitas correntes, nós temos as receitas tributárias. Houve uma arrecadação em 2009 de 29 milhões e 500. Existe uma previsão de receita tributária para 2010 de 33 milhões 410 e uma previsão para 2011 de 37 milhões 312. Então, a receita tributária é aquela receita arrecadada dentro do município, impostos predial, territorial, ISS, o imposto de renda. Então, para as receitas tributárias, houve um aumento da previsão de 2010 para 2011 da ordem de 11,7%. Receita de contribuições é a receita lá do regime próprio de previdência. Houve uma arrecadação em 2009 de 15 milhões e 600. Há uma previsão para 2010 de 21 milhões e 700 e um valor previsto para 2011 de 19 milhões e 679. Então, em termos de previsão aqui, houve uma diminuição da ordem de 9,04%. Receita patrimonial, a receita de rendimentos de aplicações financeiras. Então, houve uma arrecadação em 2009 de 3 milhões e 750, uma previsão de 3.576 para 2010 e de 3 milhões e 931 para 2011. Então, um aumento de 9,9%. Para a receita industrial, que é uma receita lá da Fundação Educacional, houve uma receita de 662 mil em 2009, uma previsão de 1 milhão e 100 para 2010 e uma previsão de 30 mil reais para o ano de 2011. Com relação à receita de serviços, que é uma receita de serviços de água e esgoto, e uma receita de serviços educacionais, então, nesse tópico aqui, basicamente, é serviço de água e a Fundação Educacional. Então, nós arrecadamos em 2009, nessa rúbrica, 37 milhões. Nós temos uma previsão orçamentária para 2010 de 40 milhões. Por que aqui em 2010 nós trazemos ainda a previsão? Porque o orçamento está sendo executado ainda, né? Ele não está finalizado. E de receita de serviço, então, para 2011, 48 milhões 445, um aumento de 20% aqui. No tópico de transferências correntes, que é onde entra as grandes receitas do município, o Fundo de Participação do Município, o ICMS, o Fundeb, né, o IPVA, então arrecadou-se em 2009 133 milhões, uma previsão para 2010 de 146 milhões e uma previsão para 2011 de 153 milhões e 800, um crescimento de 4,8%. Né. Com relação aos valores que serão entregues ao Fundeb, né, como a título de transferência ao Fundeb, para formar o Fundeb federal. O município enviou ao Fundeb, né, em 2009, 14 milhões e 200. Existe uma previsão de enviar ao Fundeb 15 milhões e 500 em 2010 e 16 milhões e 400 para 2011. Então, um acréscimo de 5,4%. Outras receitas correntes, onde nós cadastramos principalmente a dívida ativa e outras fontes diversas de receita. Então, arrecadou-se em 2009 19 milhões e 200, previsto para 2010 28 milhões e 500, previsto para 2011 31 milhões e 735. Somando todos esses tópicos que eu passei, nós temos o grupo de receitas correntes. Então, de receitas correntes, arrecadou em 2009 225 milhões, temos uma previsão de 259 milhões para 2010 e de 278 milhões para 2011. Com relação ao grupo de receitas de capital,
Alienação de bens, nós não obtivemos receita de alienação em 2009, nós temos um valor fixado, um valor estimado de 116 para 2010 e de 286 para 2011. Com relação a transferências de capital, que são aqueles convênios que nós firmamos com o governo federal, o governo estadual, nós arrecadamos 4 milhões e 500 em 2009, para 2010 existe uma expectativa de 2 milhões e 600, para 2011, 4 milhões. Na verdade, a gente vê que a execução orçamentária, após a execução, a gente acaba arrecadando mais do que estava previsto para a transferência de capital, porque o executivo, no momento de fazer o orçamento, ele não sabe exatamente quais emendas parlamentares serão recebidas, quais convênios serão firmados. Então, normalmente, na execução, a gente acaba recebendo mais do que aquilo que foi previsto. E com outras receitas de capital, nós arrecadamos 15 mil em 2009, uma previsão de 110 para 2010 e de 120 para 2011. Então, finalizando, nós temos aqui quanto é que o município arrecadou em 2009, 229.761.000. O orçamento que está em vigência, que nós estamos executando, ele é de 262.610.000, e o orçamento, então, este orçamento que está sendo discutido aqui na Câmara para ser aprovado para 2011, no valor de 282.939.300. Então, esse vai ser a disponibilidade, esse é o valor que deverá entrar, estima-se que irá entrar nos cofres públicos do município no exercício de 2011, para, então, custear todas as suas despesas, que são essas despesas que a gente vai ver nos próximos slides. Com relação a essa primeira apresentação... Eu já perguntei para o Nilton, mas em tese, se a gente acompanhar certinho, era possível dar um aumento de 7,22% para os funcionários, porque no aumento da receita corrente, há um aumento de 7,22%. Concorda? Concordo com as suas colocações, só que a despesa com o pessoal, ela tem outros... isso aqui não é receita corrente líquida, né? Não, é a receita corrente, essa né? Essa é a receita total, né? 7,22, é a receita corrente do município. Aumento. Temos que fazer algumas deduções ali, que vai cair algum pouco, mas... Mas a mesma dedução é feita no ano anterior, então pode ser que 7,22 é possível. Na realidade, eu expliquei para ele que, na realidade, esse 7,22 não serve para base de cálculo do gasto com o pessoal. Isso que eu expliquei para ele. É que, na realidade, que tem umas deduções que são feitas. E também tem que se analisar também o gasto com o pessoal na execução do objeto, entendeu? Dentro. É que na hora da prestação de contas, apresenta esses números aí. Mas vocês são previsões, né? Lá a gente apresenta a receita Não, corrente, a gente apresenta a receita corrente líquida. Aqui não isso. é a receita corrente líquida, aqui é só a receita corrente. Mas a metodologia de apuração com gasto com o pessoal, a gente tem a receita corrente líquida e a gente tem, por exemplo, de repente faz-se um concurso, aumenta o número de pessoas. Eu vou entrar nesse 7% sem que haja o efetivo aumento. Então, assim, percebe-se assim, olha, o orçamento de 2010 para 2011 não cresceu nada, ou o orçamento reduziu. Fica mais difícil de você pensar em aumento de despesas com o pessoal. Obviamente que aqui, numa primeira maneira, dá-se para fazer estudos nesse sentido. Eu tenho acompanhado já disso. Então, hoje a gente está gastando uma média de 45% do orçamento da receita corrente líquida com o pessoal. Mas, segundo a última estimativa, 45,2% foi passado para nós, né? Na última. No último relatório de gestão fiscal foi esse percentual. Esse fôlego que aconteceu dos 51,5 até agora, quadrimestre. Isso, dos 51,5 até os 45, seria aí completar o quadro de funcionários, né? Entendeu? Aí tem o aumento. Mas eu vou fazer um levantamento depois em cima da receita. Na realidade, que a gente tem que, sim, a tendência é o seguinte: a partir do momento que se há aumento de arrecadação de receita corrente, automaticamente o pensamento é certo. A partir do momento que houve um aumento, você está tendo um aumento de receita corrente, automaticamente se tem um aumento, se tem considerado referente ao aumento com o pessoal. Tem essa base de cálculo. Só que também a gente tem que analisar, dentro da execução, que eu estou explicando para você, que na execução do gasto com o pessoal, que a gente faz a base de cálculo do mês e um dos meses antecedentes. Aí que você tem que ir na execução. Agora, realmente, o que está sendo uma previsão que está sendo aumentado, realmente o teu pensamento está certo, que realmente tem a tendência é um aumento da arrecadação, entendeu? É por isso que quando a gente faz algum requerimento aqui perguntando sobre aumento para funcionário público, a resposta que vem para a gente, né? Havendo aumento na receita corrente, haverá aumento de funcionários. É isso que vem para a gente. Por isso que é a pergunta. Adilson, dentro desse painel aí,
Ali parece que teve uma evolução do quê? De 12% de 2009 para 2010, a receita. Até em termos orçamentários. E pelo previsto para 2010, está ultrapassando ainda mais 3 milhões de reais. É isso? O senhor diz aqui. Aqui, o senhor diz aqui embaixo, aqui? 262. Esse aqui é o orçamento de 2010, que nós estamos executando ele agora. Para 282, que é o orçamento que está sendo proposto aqui, nós temos um aumento aqui de 7,7%. Paulo, esse aumento de 3 mil é aqueles 2.800 ali, da receita de capital. Que são emendas. As emendas elas já estão consideradas aqui. Aquelas emendas que foram apresentadas na LDO, o senhor disse? Isso. Elas já estão... Não, porque as emendas, elas estão fixadas lá na despesa, né? Elas estão alocadas lá na despesa. Não, mas eu falo aquela transferência de capital lá, 2.600.000. Sim. Isso aí são emendas. São emendas, são... Do governo federal, são governo emendas estadual. do governo federal, do governo estadual, exatamente. São transferências do federal. Por que elas estão aí como capital? Porque elas são aquelas emendas destinadas à construção, à ampliação, não é para despesa de custeio, elas é para incorporar, aumentar o patrimônio do município. Certo? Ah, entendi. Aqui então, o slide anterior era dizendo assim, onde é que a gente vai arrecadar, o quanto que a gente vai arrecadar. Agora, esse quadro aqui, a gente demonstra como é que esse dinheiro vai ser gasto de acordo com o primeiro escalão de unidade administrativa da prefeitura, né, que são as secretarias. Então, nós temos lá, a administração direta ela é composta pelo Poder Executivo e Legislativo, Prefeitura e Câmara. Então, a gente tem que a Câmara Municipal. Veja só que lá, 2011, o total da receita arrecadada era 282.939. Aqui também é o meu limite para gastar, é o montante que eu espero arrecadar lá anteriormente. Então, nós temos que, desse total, 5.662.000 fica com a Câmara Municipal, 3.750.000 fica com a Secretaria de Governo e Gestão Estratégica, 34.545.000 com a Secretaria de Administração e Finanças, 25.263.000 com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, 63.978.000 com a Secretaria de Educação, Esporte e Lazer. Essa é uma das alterações que houve no plano plurianual. No plano plurianual era somente Secretaria de Educação. Essa secretaria ela foi ampliada agora para Educação, Esporte e Lazer. Por isso que ela teve tem uma fatia maior do orçamento aqui, então, de 63.978.000. Aí nós temos a Secretaria de Saúde, com 44.639.000, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com 2.480.000, Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Urbano, com 20.261.000, e Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, com 2.160.000. Então, a administração direta, que é o Poder Executivo diretamente à Câmara Municipal, fecha com 202.739.000, que do orçamento total corresponde a 71,65%. Aí nós temos as administrações indireta. Nós temos lá o Instituto de Previdência do município de Barretos, 26.350.000, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, 20.850.000, Fundação Educacional de Barretos, 33 milhões. Aqui também houve uma alteração com relação à LDO e o PPA, que o valor da fundação aí era de 29.155.000. Então, isso estava no PPA e estava na LDO de 2011. Só que na hora de chegar o orçamento, eles disseram, olha, nós voltamos às nossas metodologias aqui, a gente sabe que 29.155.000, que é o orçamento de 2011, nós já vamos arrecadar em 2010. Então, não faz sentido nós fazermos nosso orçamento, precisamos melhorar isso. Aí, enviou-se ofício lá para a Secretaria de Finanças, que é quem faz o orçamento, então, de 29 milhões, esse orçamento veio para 33 milhões. Onde as administrações indiretas, então, somam 80.200.000. Então, se eu pegar aqui 202 milhões da administração direta, com 80.200.000 da administração indireta, eu tenho, então, aqui o orçamento geral do município de 282.939.300. Ok? Bom, aqui, vejam só, é o mesmo orçamento de despesa, só que classificado de uma outra maneira. Aqui já é uma classificação utilizada pelo governo federal, governo estadual, já as secretarias ali, cada município tem a sua, aqui já é padronizado. Então, a gente chama que são uma classificação por funções de governo, né? Então, o que nós temos aqui?
eu até está elencado aqui por ordem de grandeza de valores. No município, quando se elaborou o município, qual a área que mais foi alocado recursos? Na área da educação, com 93.258.000. Por quê? Porque aqui tem a educação básica, né, que é ensino infantil e ensino fundamental, que é o município que cuida, e também tem aqui a educação, a Fundação Educacional, por isso que deu um valor aqui de 93.258.000. Então, está com 32,96% por orçamento. A segunda função, que mais está levando recurso no orçamento, é a função de administração, com 45.175.000. Por que administração? É toda a área meio da prefeitura, é todo o custeio da prefeitura, administração, secretaria de administração, o gabinete, entra todo nessa função de administrativa do município, 45.175.000. Depois vem saúde, com 44.639.000. Depois previdência social, com 26.350.000. Depois assistência social, com 18.461.000. Depois saneamento, com 14.230.000. Urbanismo, com 11.790.000. Transporte, com 8.063.000. Legislativa, que é a Câmara Municipal, com 5.662.000. Cultura, com 1.870.000. Gestão ambiental, 1.460.000. Desporto e lazer, 1.270.000. Indústria, 1.210.000. Segurança pública, 495.000. Habitação, R$200.000. E reserva de contingência, 170.000. Então, essas são as áreas, né, do município, as distribuições por funções de governo, que vejam aqui que fecha também no limite da estimativa das nossas receitas. Aqui uma outra visão de como serão gastos os recursos. Então, nós temos aqui uma classificação de natureza da despesa. Então, do valor do orçamento para 2011, quanto que eu vou gastar com, por exemplo, 112.995.000 é a estimativa para se gastar com pessoal e encargos sociais. Quer dizer, a folha de pagamento dos servidores mais os encargos sociais, a estimativa, né, é que custe 112 milhões. Né? Juros e encargos da dívida, 726.000. É sabido que o município tem algumas dívidas com o regime próprio, com o INSS, né, com a Receita Federal, de algumas dívidas de longo prazo que foram financiadas. Então, dessas dívidas, vai-se pagar espera-se pagar 726.000. Nós temos um outro grupo aqui de classificação chamado de outras despesas correntes. Essas outras despesas correntes, a gente classifica ali dentro tudo aquilo que é custeio da prefeitura. Então, o medicamento, a merenda, o material de informática, o material lá das escolas das crianças, tudo aquilo que é energia, conta de energia, água, tudo aquilo que faz a máquina andar, a gente classifica aqui como despesas correntes. Então, isso vai custar para o município 134.741.000. Bom, isso aqui, então, é o custeio, é para manter a folha de pagamentos e os serviços de saúde, de educação, de assistência social, que a prefeitura já mantém, né, que já existem. E o que mais, então, tem no orçamento para o ano que vem? Nós temos investimentos. Existe uma expectativa de investimento de 22.440.000. Então, o que é investimento? É aquilo que vai servir para fazer a construção de uma escola, construção de uma unidade básica de saúde, para fazer pavimentação de ruas, fazer extensão de rede de energia elétrica, é construir o novo, aquilo que ainda não existe, né? Então, a gente chama isso de investimento. Então, está estimado um valor de 22.400.000. Para inversões financeiras, isso aqui é para comprar imóveis, é para comprar algum imóvel. Aqui a gente não sabe dizer especificamente qual imóvel é, mas é para fazer compra de imóveis. E, do total, a amortização da dívida, 3.206.000 para fazer a amortização da dívida. Então, que dívida que é essa? Aquela dívida de longo prazo que nós temos com o regime próprio de previdência, que a gente tem com o Ministério, que é a Receita Federal, e outros credores. E os parcelamentos, exatamente. E aqui, nós temos o valor aqui classificado, reserva de contingência, de 7.675.000. Essa reserva de contingência ela é uma conta contábil lá do Instituto de Previdência, né? Porque, na verdade, sim, o Instituto de Previdência ele tem que ser superavitário. Lá, a receita tem que ser maior que a despesa para ter uma sobra para eu pagar aposentadorias lá na frente. Então, quando o Instituto faz o orçamento dele, eu tenho 10 milhões de receita e vou ter 4 milhões de receita, essa diferença ele joga aqui para um grupo de reserva de contingência.
Então, basicamente, isso aqui seria... tem um valorzinho pequeno aqui que é da prefeitura também, mas isso seria praticamente o superávit lá que o Instituto espera para ele para o exercício de 2011. Ok? E assim a gente fecha, então, mais um demonstrativo de como serão gastos os recursos em 2011. Pois não. Voltar um quadro? O quadro que você demonstrou é o gasto com a Fundação Educacional e com o SAI. Esse aqui, ó. Aqui está o SAI. Então, o SAI, qual que é o orçamento do SAI? A expectativa do SAI para 2011 é arrecadar 20.850.000. Não, nas despesas que você mostrou. Despesas. O que vai gastar. Então, o que vai gastar é isso aqui, ó, 20.850.000 no total, no SAI, isso. E a fundação? A fundação, 33 milhões. Esse é o orçamento. Então, quando você fala em orçamento, qual que é o orçamento do SAI? 20.850.000. Qual que é o orçamento da fundação? 33 milhões. A gente, quando faz orçamento, a gente parte do princípio que a receita que vai entrar e a despesa que está sendo autorizada é sempre a mesma. Então, se eu tenho lá uma expectativa de... Se a gente está vendo aqui despesa por secretaria e está mostrando que uma despesa para o SAI de 20.850, significa que se eu pegar as receitas dele, água, esgoto, uma por uma das receitas, eu vou ter o mesmo valor de 20.850. Ah, tá. Entendi. Assim, o orçamento, ele começa sempre equilibrado. Pode ser que não termine equilibrado, mas o início, quando a gente elabora um orçamento, então o que a gente faz primeiro? Receita. Qual que é a nossa possibilidade de arrecadação? SAI 20.850.000. Bom, então nós vamos ter que compor as nossas despesas dentro desses 20.850. Eu não posso passar disso. A única exceção é o Instituto de Previdência, né, que geralmente lá eles arrecadam mais do que gasta no ano. Mas para a prefeitura, para a Câmara, sim. Então a legislação diz, olha, o orçamento tem que ser um por um, vamos dizer. Então, na realidade, esse dinheiro que vai gastar com a fundação e com o SAI também é a própria receita que eles vão ter. É a receita deles, exatamente. Tá. O SAI lá ele vai dizer, ó, a receita de água, de esgoto, sabe, aquelas tarifas todas que eles cobram lá. Então, eles fizeram uma estimativa, a gente tem ali, que deu 20.850. Tá. Beleza. Que é o mesmo valor que ele está autorizado a gastar dentro do ano. Tá certo. Posso só... Claro, por favor. Eu não sei se é essa a dúvida do Eusébio, mas é preciso esclarecer que, por exemplo, no caso do SAI, a receita vai ser de 20.850.000, a receita que vai ser arrecadada pelo SAI, né? Sim. E que deverá corresponder, grosso modo, também ao montante das despesas, né? No caso da Fundação Educacional, da mesma forma, os 33 milhões serão arrecadados por ela dos seus estudantes, dos seus alunos, em mensalidades, né? E que corresponde basicamente ao que ela vai gastar com salário de professores, funcionários e demais despesas. E acho que aí, talvez seja esse o ponto, de esclarecer que, na verdade, a prefeitura não coloca nem um centavo de recursos públicos na Fundação Educacional, né? Ela arrecada tudo que ela precisa para pagar seus funcionários, professores, etc., das mensalidades dos alunos, né? Esse que eu não sei se era essa a sua dúvida, né? Mas tá certo? Obrigado. Exatamente. Das autarquias que existem no município, então não tem nenhuma delas que seja deficitária, que a prefeitura precisa colocar dinheiro lá dentro. Apesar que elas fazem parte da estrutura administrativa do município, né? Elas foram criadas por leis municipais, mas cada uma ela tem autonomia administrativa, mas também ela tem lá suas... cada uma trabalha, tem gestão administrativa independente, cada uma trabalha de acordo com as suas receitas. Isso. Só para colocar mais uma coisa, porque eu acho que essa dúvida surgiu em função de uma audiência pública que nós tivemos aqui há poucos dias, né? Então, é importante observar que, no caso da Fundação Educacional de Barretos, 33 milhões é o orçamento dela, que é a quantia que ela vai gastar com professores, funcionários, demais despesas, e é a quantia que ela vai arrecadar também na mensalidade de seus alunos, certo? É importante observar que, se por um acaso a Fundação Educacional não puder arrecadar, não puder cobrar as mensalidades de seus alunos, ela continuaria tendo basicamente a mesma despesa, de 33 milhões. Só que quem teria que custear teria que ser a prefeitura, e a prefeitura não tem
a menor condição de custear 33 milhões, quer dizer, de fazer o repasse de 33 milhões para a FEB satisfazer as suas despesas, né?